Oi pessoal, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia. Estou aqui com vocês na vinícola Franco-Italiano, aqui em Curitiba. E eu vou mostrar um pouquinho do passeio aqui da Franco-Italiano. Mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Ai, que lindo! Alguns não estão, porque aqui é onde a gente faz a fermentação do vinho. Então a gente faz a colheita lá no início do ano, de janeiro até março, dependendo da maturação da uva, e aí nesse período que vai acontecendo essa parte de fermentação, tudo. Hoje tem alguns vinhos armazenados, mas tem vinhos que já conseguiram empreender no processo. Então sejam bem-vindos, bem-vinda aqui à Franco-Italiano. Me chamo João, qualquer questão aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Nossa vinícola já tem mais de 100 anos de história, né? Uma história aí que se iniciou com a chegada dos imigrantes, vindos da Europa, que se instalaram justamente aqui nesse mesmo local, lá no final do século XIX. Uma vinícola sempre aqui nessa mesma região, nesse mesmo local. Hoje já na 4ª geração da família que está aí em sua administração. Que legal. O nome de Franco-Italiano veio quando houve o matrimônio da família de origem francesa com a família de origem italiana. Aí batizaram de Franco-Italiano. As duas famílias faziam vinho, então quando se casaram, vamos viver disso então. Todos os nossos vinhos são produzidos aqui na vinícola, né? As nossas uvas vêm de diferentes regiões do Brasil. Vai depender da região, do microclima brasileiro, onde aquela uva melhor se adaptou. Então eles fizeram pesquisas, estudos aí para identificar qual seria a melhor região para o cultivo de cada variedade de uva, né? Assim trabalhando com uma ampla gama de variedades, todas elas com uma excelente maturação. Então um grande número de uvas lá do Rio Grande do Sul, do Vale dos Vinhedos, de Bento Gonçalves, da Campanha Gaúcha, dentre outras regiões, também ali da Serra de Santa Catarina, de Porto Amazonas, aqui pertinho de Curitiba, aqui no interior do Paraná, e também lá no sul de Minas Gerais, né? Temos um parreiral aqui na propriedade também, se vocês quiserem vão poder conhecê-lo, visitá-lo. Certeza. É um parreiral ainda muito jovem, então a primeira colheita que fizemos foi agora em 2022. Ali eles estão cultivando a uva Merlot e a uva Alvarinho, são as duas variedades que temos ali. Mas eles estão fazendo um estudo, né? Uma avaliação para entender como que essas uvas vão se adaptar aqui na nossa região. Então produzimos os vinhos todos aqui na vinícola, né? A uva chega totalmente fresca aqui para nós, a gente faz todo o processo de produção aqui no local, desde a recepção da uva, sua passagem na máquina desengaçadeira, maquininha que vai separar galinhos, folhinhas, aquelas partes sólidas, né? O esmagamento da uva, onde a gente obtém um mosto de uvas, e é um mosto de uvas que vai ser enviado aí para esses grandes tanques de inox, para que a gente faça ali a fermentação. Então as leveduras vão se alimentar do açúcar da uva e transformar o açúcar em álcool. O vinho surge aqui nesse momento, né? Esse é um processo que todos os vinhos vão passar, sejam vinhos coloniais, vinhos finos, ou os vinhos base para elaboração do espumante também, vão passar por aqui primeiro. Aí depois, alguns vinhos já vão ficar prontos, caso dos coloniais, alguns brancos e alguns rosés, depois da fermentação, vão para estabilização, filtração, e o vinho já finalizou o seu processo. Aqui eles vão ficar em torno de 6 meses mais ou menos. A fermentação é mais rapidinho, mas daí a gente faz, né, a limpeza dos tanques, passa o vinho para outro tanque, aí ele vai sofrer a estabilização tartárica, que a gente joga uma temperatura bem fria, para depois não fazer aqueles cristalzinhos dentro da garrafa, a própria filtração que se faz aqui também. Então em torno de 6 meses aí que o vinho vai passar por aqui. Aí para sair o litro de vinho mesmo, do litro, leva quanto tempo? Então, desde que pegou a uva até... No mínimo esses 6 meses. O vinho colonial, por exemplo, a gente já tem vinho de 2022 na garrafa, né? Um vinho que já finalizou o processo. Aí os vinhos finos, a maioria deles, ainda vai precisar de maturação. Então esses vinhos, depois do processo inicial aqui nos tanques, eles vão lá para o subterrâneo, onde a gente tem a nossa carne, para seguir o seu processo de elaboração. Aí pode levar alguns anos ainda para eles ficarem prontos. Então eu não preciso de mais nenhum processo depois, né? A uva já me dá o que eu preciso nele.
Agora, tem vinhos que só depois aqui do processo de fermentação ele vai estar ainda muito agressivo. Então, esse vinho eu não posso comercializar ainda, eu preciso fazer mais um pouquinho do processo ali de maturação para ele ficar no ponto ideal. E tem erros, não tem? Pode acontecer, com certeza. Faz parte do processo. Claro que os enólogos, os produtores, com toda a expertise, com o conhecimento, eles já vão tendo a ideia, né? Mas nós estamos trabalhando primeiro com uma matéria-prima natural, né? Então, que está sujeito aí às intempéries. Então, o clima daquele ano diz muito de como vai ser aquela safra, aquela colheita, né? Então, tudo isso já começa ali, né? E aí depois você vai fazendo os processos, mas às vezes o que você espera não acontece. Aí você precisa fazer as correções, as modificações que vão ser necessárias. Aí é uma frustração, né? Imagina. Mas na verdade tudo afeta, né? O tempo, o clima, a altitude, Sim, tudo então, altera o sabor do vinho. Influencia. Terreno, né? Sim, a terra, exatamente. os sais minerais que tem na terra, tudo isso altera vai o sabor. influenciar, né? Agora a gente vai para o subterrâneo. Ai, que lindo. Que são os barris de carvalho. Exatamente. Então essa aqui é a nossa cave, né? A gente já percebeu a mudança, né, de temperatura aqui, porque aqui no subterrâneo a gente tem a temperatura sempre naturalmente constante. Só por estarmos embaixo da terra, né, num lugar escavado, a gente tem essa temperatura sempre constante, que é bem importante para os vinhos em processo de maturação, além da questão da luminosidade, né? Aqui a gente sempre deixa totalmente escuro, acendemos um mínimo de luzes aí para podermos visitar. Coisas bem importantes para os vinhos em maturação. Eles têm que ficar em lugar escuro, né? Exatamente, né? Esse processo aí a gente tem que a luz ela penetra, né, nos materiais e pode causar modificações ali que não vão Sabor, ser desejadas. Interessante, né? Essa de cachaça. Exatamente. Por exemplo, perfume a gente nunca deve guardar ele fora da caixinha em cima da cômoda, né? Justamente por isso, porque a luz vai entrar pelo vidro e pode estragar o nosso, né, perder característica. A garrafa já é escura justamente para dificultar a penetração da luz. Os barris são de carvalho? Exatamente. Aqui trabalhamos com barricas de carvalho, carvalho francês e carvalho americano. Né? E a função das barricas é permitir a microoxigenação do vinho. Então, através dos microporos da madeira, o vinho que está ali dentro sofre essa microoxigenação e vai deixar o vinho mais macio. Né? Ele vai ficar mais redondinho, mais palatável. Principalmente seus taninos, né? Depois da fermentação, ainda estão muito agressivos. Aquilo dá aquela secura, aquela sensação de boca seca, de boca amarga. Com a maturação, com a microoxigenação da barrica, isso fica mais macio, por exemplo, consumir. Esse é o tanino. A acidez é aquela característica do vinho que faz a boca da gente encher de água, né? Que dá aquela salivação. Já o tanino, ele faz a boca da gente secar, né? E aí que vai se equilibrar. Se eu pegar um vinho tinto, por exemplo, né, e provar ele logo depois ali da fermentação, o paladar vai ficar bem agredido, né? Ele vai sentir até na gengiva, assim, essa secura no paladar. Então, com essa microoxigenação, isso vai se equilibrando. Mas se você pegar o vinho e colocar lá, fazer tudo isso que espaço. Dá um trabalho, né? E requer muita paciência, né? A gente tem vinho que chega a passar 2 anos e meio dentro da barrica de carvalho. Então, 30 meses é hoje o nosso vinho que mais tempo ficou, né? Bastante paciência aí para esperar o resultado. E muitas pessoas têm que trabalhar, tem aumento certo para colocar, assim, por exemplo, não colocar. Tem, são os nossos espumantes. E os espumantes, eles passam pelo aquele processo champenoise, né? Exatamente. Onde vai virando a garrafinha. Exatamente. Então, estas são as garrafas dos nossos espumantes, né, que produzimos pelo método champenoise, também conhecido como método tradicional. É o único método permitido para elaborar espumante lá na região de Champagne, na França. Só pode fazer dessa forma. E aqui, obrigatoriamente, eu tenho que fazer a segunda fermentação
dentro da garrafa. Então essas são as mesmas garrafas que vão ser vendidas depois dos espumantes. E eu tenho que fazer a segunda fermentação, porque é essa segunda fermentação que vai me dar as borbulhas. O gás do espumante vem pela atividade da levedura. A levedura come açúcar, transforma em álcool e gera gás nesse processo. Quando eu estou fazendo vinho lá em cima, eu deixo esse gás ir embora. Aqui o gás da segunda fermentação vai ficar contido dentro da garrafa. E tem que ficar desse jeito. Tem que ficar de ponta cabeça, porque depois que a levedura comeu todo o açúcar, não tem mais alimento para ela, a levedura vai morrer de fome. Não tem mais comida, morreu a levedura. Então eu fico com um depósitozinho de leveduras mortas dentro da garrafa. Isso é importante, porque depois que as leveduras morrem de fome ali, né, elas têm as suas moléculas quebradas e elas vão dando complexidade para o espumante. O espumante vai ganhando sabores, aromas, cremosidade por conta desse contato com esse depósito de leveduras. E quanto tempo ele fica assim? Aí depende de cada espumante. Quanto mais tempo, mais características ele vai adquirir. O nosso espumante Cuvée Extra Brut, por exemplo, fica 36 meses aqui em contato com as leveduras. Então ele vai trazer aromas de pão tostado, amendoados, até um mel a gente consegue sentir por conta de todo esse tempo, né, que gera toda essa cremosidade. Um espumante bem interessante. Então vocês têm que ter uma pessoa que vem para provar se ficou bom, se não ficou. Constantemente, né? Esse é um produto que a gente só vai conseguir provar depois que ele ficou pronto. Porque aqui ele ainda está em processo. Né? Então, por que ele tem que ficar de ponta cabeça? Porque eu estou com aquele pozinho de levedura ali dentro. E eu não posso vender o meu espumante com todo esse pozinho ali dentro. Então eu deixo de ponta cabeça. Periodicamente vem um profissional da vinícola, vai girar as garrafas. Então ele vem aqui, gira garrafinha por garrafinha, um quarto de volta. Depois vem de novo, aí vai girar 3 quartos para o outro lado. E vai fazendo isso. Isso para quê? Para que todo o depósitozinho de leveduras vá se encaminhando e venha parar todo concentradinho aqui no pescocinho da garrafa. Né? Eu vou erguer na luz ali e a gente vai observar. Vou erguer naquela ali. Luz aqui. Olha que interessante. Aí quando sumir tudo isso... Então, ele não vai sumir daqui. Ele só vai todo se concentrar lá na pontinha. Eu vou tirar ele daqui. Então, ele compactou todo aqui na pontinha. Por isso que essa não é a tampa definitiva. Exatamente, porque eu vou ter que abrir ainda. Exatamente. Então, consegui que todo esse pozinho viesse parar aqui. Aí eu vou levar o espumante para fazer a degorgement, que é a retirada desse pozinho. Primeiro eu vou colocar a garrafa de ponta cabeça dentro de um líquido congelante. Coloco a pontinha dela aqui. Esse líquido vai pegar esse pozinho e vai congelar ele. Ele vai virar uma pedrinha de gelo, como se fosse um picolézinho de levedura. Depois que está congeladinho ali, aí eu viro a garrafa de cabeça para cima e abro essa tampa. Quando eu abro a tampa, por conta da pressão que tem dentro da garrafa, naturalmente sai para fora aquele bloquinho congelado e ficou só o meu espumante ali dentro. Colocamos a rolha, mas antes de colocar a rolha, eu ainda preciso completar, porque a hora que eu abro e sai a levedura, eu perco um pouquinho de líquido também. Então eu tenho que completar o líquido que eu perdi. Aí adiciona-se um vinho, que é chamado de licor de expedição, que é feito especificamente para isso. E é nesse vinho que eu defino a doçura do espumante. Porque até esse momento, tudo que tinha de açúcar, a levedura comeu. Ela só parou quando não tinha mais. Né? E agora, com esse vinho que eu adiciono, que eu defino se ele vai ser um espumante extra brut, ou um brut, ou um demi-sec, e assim sucessivamente os espumantes mais doces. Aí colocamos a rolha, a gavieta e aí o espumante está finalizado. Trabalhoso, né? Esse dá trabalho. Dá mais valor ainda pro vinho. Não é verdade? Com certeza. Porque dá muito trabalho, então a gente sabe. Não é que nem o suco que você simplesmente tira do parreiral, mas coloca na mesa. É um processo mais rápido, né? Isso dá um trabalhinho.
Olha. Imagina a pessoa que fica todo dia. São quantas vezes por dia que ele fica girando? Ele pode vir uma vez por dia para fazer, aí conforme ele vai se compactando mais, ele pode vir com menos frequência. Né? Muito, muito mesmo. A gente compra elas novas porque tem vinhos que só vão passar em barricas novas. Por exemplo, o nosso Censurato Cabernet Sauvignon, ele só vai passar em barrica nova, porque a gente precisa dos microporos bem limpos para que ele sofra uma boa microoxigenação. Aí no vinho a gente consegue usar 3 vezes cada barrica. O Pinot Noir, por exemplo, que é um tinto mais delicado, eu não coloco em barrica nova, só em barrica de segundo e terceiro uso, para que os aromas do carvalho não se sobreponham aos aromas da uva, né? Que é um vinho mais delicado. Depois do terceiro uso, aí aqueles microporos já estão tão entupidos que eu não tenho mais microoxigenação de forma satisfatória. Então, para o vinho, a barrica daí perde a função. Aí depois do terceiro uso a gente comercializa. O pessoal que faz cervejas, que faz destilados, normalmente é quem adquire essas barricas daí para seguir utilizando. Sempre que tá bom. A gente sempre tem que estar renovando o estoque, né? Esses vinhos mais estruturados, eles precisam das barricas mais novas. Né? E só carvalho. 99% das propostas do Tem vinho nenhuma utilizam madeira carvalho. brasileira que possa substituir. Então, existem tentativas, existem alguns trabalhos com madeiras de outras origens, né? Mas a imensa maioria usa carvalho. Ainda tem teste. A qualidade de microoxigenação que ele propicia, né? Até a questão aromática também. E normalmente é carvalho francês e carvalho americano. Tem outras variedades de carvalho que se usa também, esloveno, húngaro, mas normalmente é francês e americano. Abre aqui, põe ali dentro, aí tem um motorzinho que faz a sucção. Aí o vinho, ele vai voltar lá para aqueles tanques lá em cima. Né? Então daí ele vai lá, para daí de lá ele ir para um outro recipiente, para daí a gente ir para o engarrafamento. Quantos Depois processos? de vazia, daí a gente leva as barricas, porque elas vão passar por um processo de higienização e limpeza, né? Antes de receber o próximo vinho, caso ela vá ser utilizada novamente. Daí. São muitos detalhes, né? Tudo influencia. É uma arte. É a arte do vinho. Exatamente. É um processo simples, né? Se a gente pensar, a uva madurou, caiu do pé, no chão ali, começa a fermentar, começa a fazer vinho. Mas daí você tem um grande vinho, aí precisa de bastante atenção. Todos vão degustar um vinho? Você vai aqui? Sim. Vai degustar? Não vai mesmo, né? É que ele tá tomando remédio, ele não pode. Mas... 4? Eu? Você vai, Sônia? Então são 4. Que estilo de vinho que vocês gostam mais? Mais seco? Mais... Ela é mais suave. Seco, suave. Suave também, mas não aquele Muito. Ela gosta dos mais suaves. Mais suave. Tá. E vocês? É aqui é o meio termo. Não tão suave, mas não deve ser. Eu gosto. Ah, beleza. Então vamos fazer uns vinhos secos ali, de alguns finos, aí depois eu trago os suaves, que os suaves a gente só tem na linha do vinho colonial. Os vinhos finos, tem um que a gente vai começar, que é DMC, que os outros são todos mais secos. Então, a gente vai começar com esse vinho branco, que ele é da linha Sincronia, que é uma das nossas linhas de vinhos finos. Ele é feito com 2 uvas, com a uva Moscato e com a uva Malvasia. Não é seco. Esse ele é um DMC, ele tem uma leve doçura, não chega a ser um vinho suave, mas tem um pouquinho de doçura nele. Esse fica no meio do caminho. Esse é o meio, né? É um vinho bem aromático, bem descontraído, um vinho para se degustar a qualquer hora, ele vai muito bem. Este é o Sincronia Moscato Malvasia. Que é uma linha de homenagem à matriarca francesa da família, que é a dona Josefine. Ela que ficou lá na Europa, seus filhos e netos vieram para a América e começaram
toda a história da vinícola lá do século XIX. Então ela ganhou uma homenagem a uma linha de vinhos, Dona Josefina. Esse aqui é o tinto de Pinot Noir, que é uma uva que produz vinhos bem leves, os taninos são delicados, né? Não dão aquela sensação de boca seca tão intensa, mas esse aqui é um Pinot um pouquinho mais marcante. Né? A senhora aceita? Aceito. Obrigado. Esse Pinot passa 12 meses por barricas de carvalho, mas só barricas de segundo e terceiro uso. Então o Pinot aí é interessante. É o Josefine, né? Mostra a garrafa. Ele vai trazer um toquezinho de caramelo. Esse é mais seco. Tem vinho para todos os gostos, né? Só tem que encontrar. Gostoso, muito gostoso. Gostou Tem desse? o tinto suave? Eu tenho tinto suave também. Um pouquinho só. Olha. Vamos olhar para abrir o apetite. Só circular. Esse aqui é o Sincronia Merlot. Então ele é da nossa linha de vinhos finos também, da linha Sincronia. Este aqui com a uva Merlot. Né? Então ele é um pouquinho mais encorpado que o Pinot Noir, mas é um vinho bem redondo, bastante equilibrado. Também 12 meses de maturação. Esse aqui da safra 2018. A senhora aceita? Esse é docinho? Esse não. Esse aqui seco. Tá bom. Mas é gostoso também. Deve ser, não, deve ser. Esse é o vinho que vai trazer notas de frutas vermelhas, traz um aroma cravo, interessante. Este aqui é o nosso Sincronia Merlot. Tinto suave. Tinto suave. Depois dá muito só para. Este aqui é o Rosé Suave. Esse você pode. A senhora quer provar mais um seco, que eu vou servir mais um. Daí depois a gente prova o suave. Mas esse que eu vou trazer agora. Esse é o censurato, né? É o mais. É o nosso vinho mais premiado. Eu vi os prêmios lá. Vamos ver. E esse que tipo? Cabernet Sauvignon? Este é um Cabernet Sauvignon. Então esse aqui é o nosso censurato, né? O nosso Cabernet Sauvignon. Ele foi o primeiro vinho fino que a Franco está É o que eu mais compro. né? Começou a história dos vinhos finos lá na década de 2000 com a elaboração desse vinho. Né? Ele é um vinho que só vai ser feito nas grandes safras, então quando a uva realmente tem a maturação bem ideal. Né? Esse é da safra 2018 e ele fica 18 meses, 1 ano e meio só em barricas novas de carvalho. É um vinho já de mais estrutura, né? Um vinho mais encorpado, mas um vinho também. Puta garrafa essa aqui. O tinto suave 19. Este é o nosso censurato Cabernet Sauvignon. Nossa. Dá pra sentir a diferença do paladar ali. É, tinto suave. Fique à vontade. Nossa, dá pra sentir aqui no palato da língua uma madeirada, né? Delicioso, né? Delicioso. Madeirado. Madeirado. Maravilhoso. Dá pra sentir o sabor do barril de carvalho. Divino. Por isso que ele só utiliza barril novo. Agora já. Foi o segundo. Alguém mais quer degustar o limoncello também? Ai, quero só um dedinho. Dedinho. Eu quero. Dedinho.
sempre tive curiosidade pra aqui. Aqui não tinha, né? Olha, faz algum tempo já que eles fazem. Não sei que eu assisti precisar aquele quanto filminho. tempo. A Toscana, né? Aham. E eles falam tanto de limoncello, eu tinha uma vontade de provar. Eu provei e era poderoso. Vamos ver se esse aqui é. Eu provei uma vez também, que um amigo nosso trouxe lá de Toscana. Esse dele com gosto. Esse a gente mantém ele sempre no freezer, que ele não congela, né? Ele tem 37 de graduação alcoólica. E ele fica com essa textura bem cremosa. O limão siciliano traz uma acidez, um frescor, e ele tem uma boa doçura. Nossa, é forte. É muito forte. É forte, muito forte. Muito forte. 37. Maravilhoso. Limoncello já é mais uma. Licor. É mais magro. É pra frente. Ele não tem nada com ele, é mais com licor. Tinto suave? Só um pouquinho direto, só para mim. Deixa eu experimentar o tinto suave também. A senhora prefere o branco, o rosé, o tinto? Tá bom. Tinto? Ui, Esse é o tinto suave. Depois de experimentar o limoncello, até que ele fica mais azedinho. Mas o limoncello já paladar, né? É bem suave. Você vê o gosto da uva, né? Esse tem, é característica da limpeza, né? Do colonial. Em casa a gente toma praticamente só vinho tinto, só suco integral de uva. Que lembra muito o valor. Sim, exatamente. Para vocês conhecerem que é um paradigma roto, né? Essa aqui é a nossa linha de edições limitadas, então eles fazem sempre pequenos lotes, né? Menos garrafas são produzidas e são sempre coisas bem diferenciadas. Esse aqui está finalizando o lote, que é o nosso Malbec. Esse Malbec, para fazer esse vinho, eles drenaram metade do líquido ali na hora de fazer a fermentação. Então, drenou 50% do líquido. Como o vinho tinto fermenta em contato com as cascas, né, que é a casca que vai dar a cor, o tanino, então nesse vinho tudo isso ficou mais intenso, né? E aí depois ele foi maturar por 30 meses só em barricas novas de carvalho francês. Então um vinho que ficou espetacular, né? Imagina. Esse é o paradigma roto, que é mais um também de nossa linha. Pena que não tem para degustação esse daí. né? Esse é Mas- limitado, né? Esse é especial, né? Edição limitada. A gente entende. Isso aqui foram nossas comprinhas, porque não dá para sair do passeio sem levar um vinho, né? Ainda mais uma vinícola tão boa.
aqui é o lado de fora da vinícola. Esse aqui é o espaço gastronômico. Tá fechado no momento, né? Ainda é de manhã. Olha que jardim bonitinho. Ali tem uma mesa de piquenique ali. O pessoal senta e pode degustar ao ar livre, que hoje o dia não tá muito bonito para poder fazer esse tipo de degustação. Eu acho que eles têm restaurante aqui. Deixa eu confirmar. As parreiras agora, no momento elas estão um pouco secas. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, curte, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Um grande beijo. Tchau.